Pessoal, Ferrari 296 GTS, um carro que a gente adora, nós já trouxemos várias 296 para o Brasil. A GTS é a versão conversível, é a versão Spider para esse carro, por isso o GTS, o S no final é de Spider. E aqui a gente tem uma configuração clássica, espetacular, que eu não conheço alguém que fale assim, não gostei. Não tem como. Aqui a gente está falando do Roscorsa, por fora, as rodas diamantadas com um grigio ali no centro da roda, a borda da roda diamantada, o logo Ferrari em amarelo ali no centro da roda, que combina com o logo da Ferrari no paralama, combina com a chave dela, ali o cavalino rampante, com a chavezinha em amarelo, centro do volante também em amarelo. Então assim, a Ferrari ela é um carro que ele é extremamente configurável. Você configura costura, configura interior, enfim, aqui é uma cor clássica. Os bancos são os bancos Comfort, a gente tem aqui detalhes em preto nesse banco, o cavalino em preto ali no centro. E assim, para quem já conviveu muito com muito cliente Ferrari, eu sei que aqui na 296 essa configuração é campeã e eu particularmente acho ela muito bonita. A gente tem nesse banco cuio, que combina muito com vermelho, as costuras Daytona. E eu vou te contar um pouco da história dessa costura, que é a costura mais icônica da Ferrari. Em 1967, a Ferrari levou primeiro, segundo e terceiro lugar nas 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos. Isso é uma resposta à Ford, que havia dominado, que veio de uma hegemonia com o GT40 na Le Mans em 1966. Em 1967, a Ferrari leva as três primeiras posições das 24 horas de Daytona. Isso fez com que, no ano seguinte, em 1968, a Ferrari lançasse a 365 GTB, que saiu com essas costuras. E como era uma costura que até hoje é maravilhosa, que até hoje é um opcional muito requisitado nas Ferraris, e como ela meio que marcou uma época, essa costura foi chamada de Daytona. Ela traz esse nome até hoje e é uma das costuras mais bonitas da Ferrari e trazem um requinte aos bancos em que elas são colocadas. Aqui a gente tem ela na mesma cor do couro do banco, mas em alguns opcionais é possível colocar ela numa cor diferente. Além disso, esse interior, a gente tem ali o console central em fibra de carbono, volante e pedal shift também em carbono, um carro que tem painel digital. Toda vez que eu mostro uma Ferrari por dentro, eu não canso de dizer que a gente está falando de um carro que vem de corridas que, principalmente a Ferrari, que é uma das equipes de maior sucesso na Fórmula 1, muito do que tem no carro é trazido, obviamente, da Fórmula 1, e aquilo é desenvolvido ali. Então a Ferrari ela tem um volante que você não precisa tirar a mão do volante, você tem todos os controles aqui, como num carro de corrida, né? Um carro de Fórmula, todos os carros de Fórmula, os controles estão aqui. Então você tem o câmbio, que é no pedal shift, você tem as setas, que são esses controles aqui no volante. Aqui nós temos os controles que controlam painel, enfim, todos aqueles controles ali de painel. Eu tenho o start do carro que fica nesse botão aqui. Se eu apertar novamente, eu já estou com o carro acionado. Aqui no híbrido, se eu passo o carro para ou Qualify ou essa versão, ou se eu mudo aqui, ele já vai acionar o motor. E aqui eu tenho um manetino com os modos de condução. Eu tenho Race, Sport, Wet. Eu consigo desligar o controle de tração também. Aqui é uma loucura num carro desse, mas nós temos um carro que todos os controles estão aqui nas mãos do motorista, nas mãos do piloto, o que é algo assim muito interessante e que é característico de um carro de corrida. Além disso, na 296, tanto na GTB quanto na GTS, a gente tem esse opcional, que é o display de passageiros. Então a gente vai ter aqui, vou esperar ela baixar, quando você dá partida no carro, ele aumenta a rotação,
E aqui eu voltei para o híbrido, na verdade ela desliga sozinho depois que ela esquenta o motor e baixa a rotação. Mas vamos lá, a gente tem aqui o display de passageiro, que ele vai mostrar performance do carro. Talvez aqui seja o mais interessante de ser acompanhado pelo passageiro. Que ele vai ter aqui a marcha atual do carro, a rotação vai aparecer aqui nessa tela também, e velocidade. Isso pode ser controlado aliás, controlado não, pode ser acompanhado pelo passageiro, que quem controla aqui é o piloto do carro. E vamos lá. Conversível com teto rígido, isso é muito interessante, algo que reduz ruído nesse carro. A gente tem no meio de proprietários de veículos esportivos, no meio de pilotos, principalmente o piloto, quando você vê que é o piloto, ele é muito reticente em relação ao carro conversível, porque na maioria das vezes, né, na história mostra que as capotas eram de lona, o carro quando é muito forte e ele é conversível, ele perde um pouco na parte estrutural, porque ele não tem a ligação do teto, mas esse carro conversível com teto rígido, ele aumenta essa rigidez, ele aumenta esse reforço do carro e o carro não tem perdas em relação a isso. Então é um carro que não tem, mesmo com uma pequena parte de pilotos que preferem um carro coupé, no caso da Ferrari 296 GTS, a gente não tem essa bronca aí com o carro conversível. E você tem aqui as duas opções, ela com teto fechado, ela sequer aparenta ser conversível. E é isso, um carro que tem um motor a combustão V6, que aliado ao motor elétrico entregam 830 cavalos para esse carro. Então é muita força. Se você pegar a relação peso-potência desse carro, é incrível. É um carro muito na mão, porque a gente está falando de uma Ferrari de motor central extremamente balanceada e que tem uma carroceria maravilhosa que a gente sempre gostou. E aqui nessa unidade a gente tem uma configuração assim espetacular. E é isso. Ferrari 296 GTS, mais uma que nós trouxemos e numa configuração extremamente bonita, clássica para Ferrari. E é isso, 296 GTS mais um WBC Trade.